Olá, queridos amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo deste sábado, dia 1º de abril, começando pela página de abertura do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 130 e o título é Onde estão? Tomai sobre vós o vosso jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, chamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. E assim vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida, pedindo, Senhor, que nos abençoe, que abençoe esse estudo e que ele, de alguma forma, seja útil para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Fica conosco, Senhor, acompanha nosso estudo, abra nossa mente, abra nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse estudo de hoje sobre a falência da antiga fé religiosa, lendo esse texto, ele parece mais um tratado histórico, né? Parece um texto histórico, na medida em que ele vem traçando o caminho da fé ao longo dos séculos, desde os ensinamentos, né? Desde o tempo de Cristo até os dias atuais. E como um texto histórico, ele vem ressaltando diversos aspectos, diversas transformações, né, que vieram ocorrendo ao longo do tempo. E o começo dessa fé religiosa, essa fé tão sincera daqueles primeiros mártires, daqueles que acompanharam pessoalmente o Jesus encarnado e aqueles que vieram logo depois, né, que conviveram com os primeiros, né, com os primeiros cristãos. Essa fé sincera, essa fé profunda e essa fé pura, ela veio ao longo do tempo sendo minada, sendo de alguma forma destruída, desvirtuada, distorcida pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo orgulho humanos. A gente vê que, não só no cristianismo, né, mas diversas religiões, nós vemos aí que líderes religiosos, em geral assumem posições, assumem atitudes que não são condizentes com aquilo que eles pregam, não são condizentes com o que deveria ser a verdadeira religião e a verdadeira fé. E sendo assim, essas pessoas acabam
né, essas atitudes acabam produzindo muito mais ateus, muito mais descrentes do que crentes ou religiosos fervorosos, verdadeiros religiosos. E é importante que a gente observe esse tipo de desvirtuamento que veio ocorrendo, veja as causas dele e combata isso. Então, essa verdadeira fé a que o texto se refere, né, que supostamente, essa fé religiosa que supostamente faliu, né, ela na verdade não é a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, ela pode muitas vezes ficar escondida, ela pode ficar submersa, né, no meio da turba, ela pode ficar submersa no meio das atitudes da humanidade, mas ela, a verdadeira fé, ela nunca vai deixar de existir. E nós vimos, né, que, por exemplo, né, o caso assim que é mais gritante, né, a fase que é mais gritante na Idade Média, né, a Igreja assumindo atitudes despóticas, queimando pessoas, queimando supostos hereges, queimando bruxas, queimando todos aqueles que não, né, que de alguma forma incomodavam os grandes líderes, né? Na verdade, aquilo nunca foi a Inquisição, nunca foi algo, né, para proteger a verdadeira fé, e sim para proteger interesses particulares. E a má utilização, né, a má utilização desse poder, né, como eu falei antes, veio produzindo descrença, veio produzindo ateísmo e, principalmente nos séculos XVIII e XIX, né, na parte de filosofia, veio produzindo pensadores aí, filósofos que depuseram também contra a fé, que contestaram, né, contestaram a religião, contestaram muito o cristianismo e mesmo no século XX, né, nós temos né, muitos textos, muitos filósofos aí que combatem a verdadeira fé, combatem a família, combatem todos esses sentimentos que deveriam permear nossas vidas, que deveriam ser o norte, né, do nosso dia a dia, por conta dessa distorção que houve, né? Então a gente precisa entender que muitas pessoas, né, adotaram o ateísmo, adotaram a descrença, ou o agnosticismo, ou coisa que o valha, né, muito mais por conta da própria religião do que por outro motivo qualquer. As religiões, infelizmente, o que eu noto, né, que em grande parte os líderes religiosos não praticam aquilo que eles pregam, e assim como o exemplo arrasta, né, o mau exemplo afasta. E isso acaba produzindo na humanidade uma espécie de vazio, né? Muitas pessoas, a gente percebe que muitas pessoas têm dentro de si um vazio enorme por conta da falta de fé, porque tudo que elas buscam, na verdade, é acreditar em alguma coisa, tudo que elas buscam é compreender e sendo assim, encontrar um sentido para suas vidas, né? E nesse sentido, o Espiritismo veio preencher uma lacuna muito, muito grande, que através da fé raciocinada, né, da fé baseada, né, na lógica, né, baseada como dizia Kardec, né, em submeter ao cunho da razão, né, todos os ensinamentos. E esse tipo de atitude é extremamente saudável para a humanidade, porque o ser humano, ele busca entender, ele quer sempre aprender, ele quer entender o que está à volta dele, né? O ser humano, ele tem a curiosidade desde os primórdios, né, de saber por que um animal voa, por que o outro vive dentro da água,
Então o ser humano sempre foi dotado da curiosidade, da questão de querer aprender, de querer entender o seu mundo. E nada como uma fé raciocinada para ajudar o ser humano a entender o mundo, a entender o mecanismo, né, do universo, ou pelo menos começar a entender, e sendo assim ter uma fé, né, trazer dentro de si uma confiança que nada pode abalar. E eu creio que é através do raciocínio, é através de apelar para a lógica, apelar para a razão, a melhor forma que nós temos de convencer as pessoas, seja do que for, seja de um conceito religioso, seja de um conceito científico, seja de uma fórmula matemática, o que quer que seja. Quando nós conseguimos atingir quando o ser humano é atingido na sua lógica, no seu raciocínio, na sua razão, no seu bom senso, ele naturalmente se sente mais confiante, ele se sente mais capaz de seguir em frente, de enfrentar seus problemas, de enfrentar suas dificuldades e de ter solução, né? E de ter resignação e paciência para todos esses momentos difíceis, todos esses problemas, e buscar incessantemente a solução desses problemas sem esmorecer. Então, essa fé raciocinada, esse convite que o Espiritismo nos traz de submeter os nossos aprendizados, as informações que recebemos ao cunho da razão, ao cunho do bom senso, é isso que nos faz ter uma fé realmente robusta, uma fé que nos dá realmente coragem, força para enfrentarmos o dia a dia. Então, essa falência a que o texto se refere, na verdade, não é uma falência da verdadeira fé, né? Na verdade, ela é o que aconteceu ao longo dos séculos foi um encobrimento dessas verdades, né? As verdades estão aí, sempre estiveram e sempre estarão, mas quando elas são encobertas por um véu de ignorância, por um véu de despotismo, de descrença, essas verdades estando ocultas, elas acabam produzindo, né, não a verdade, mas o não enxergar a verdade produz esse vazio que muitos seres humanos, né, carregam no seu dia a dia. Então, a grande contribuição do Espiritismo é exatamente isso, é trazer a verdade, mas trazer a verdade não impondo dogmas, não impondo regras, não impondo atitudes de forma arbitrária, de forma despótica, e sim mostrando ao bom senso, mostrando à razão como as coisas são. E nesse sentido, aí sim produzindo verdadeiros crentes, né, produzindo a verdadeira, trazendo de volta a verdadeira fé. Então, eu espero que esse estudo tenha sido proveitoso. Como foi para mim a leitura desse texto, é sempre bom a gente recordar, né, essa importância do Espiritismo, a importância da fé raciocinada, a importância do estudo, a importância do aprendizado constante, né, a exemplo de Kardec. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esse sábado de estudos, mais esse dia, e pedir para que nós sejamos sempre bafejados com esses textos, com esses ensinamentos, e que o nosso bom senso, a nossa razão sejam sempre favorecidos para que a nossa fé se fortaleça cada vez mais. Fica conosco, Senhor, abençoa nossos dias, abençoa a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.